Olá, pessoal da comunidade Criminal Player. Eu estou aqui hoje com o Carlos Perobelli. Diferente da maioria das pessoas que eu vou ter hoje para bater um papo aqui, para gravar esses conteúdos para a comunidade do Criminal Player, eu não tenho alguém aqui que vem do mundo criminal. Eu tenho alguém que vem do mundo da tecnologia. Mas hoje falar de Criminal Player é falar de tecnologia. Então eu tenho a honra de receber aqui Carlos Perobelli, do The Garage, que é uma startup estúdio. E eu queria muito que a comunidade conhecesse esse modelo de negócio, para que a gente pudesse mostrar como é o bastidor de uma empresa. Porque é óbvio que a nossa comunidade é muito impactada pela nossa tecnologia, mas é legal conhecer um pouquinho dos bastidores e dos modelos de negócio nesses bastidores. Afinal, todo advogado também tem um pouquinho ali de empreendedor, tá olhando para o seu negócio. Então, Carlos, obrigado por topar, né? Ou Perobelli, como eu te chamo, né? Normalmente o pessoal não chama. Perobelli, muito bom te receber aqui para a gente conversar. E eu queria conhecer, assim, o que é uma startup studio, onde é que ela se diferencia dos modelos tradicionais? Me conta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e fico bastante feliz em entender um pouco mais do que é o Criminal Player e, na verdade, achei nota 10. Vocês Obrigado. aqui são uns mentores top. E aí fica muito próximo, né? Quer dizer, você que foi um dos mentores e criadores desse produto, que é uma startup, Exato. né? E é em cima desse desenho que nós trouxemos uma forma diferente de pensar startup. Até questão de um ano atrás, um ano e meio atrás, todo mundo pensava nas startups como um grande unicórnio. Não, precisamos investir para vender por $1 bilhão ou $1 bilhão, tal. E isso começou a ficar muito difícil. Só para você ter uma noção, né? No mundo, nós temos mais ou menos 720 unicórnios. O Brasil conseguiu 16. Caramba. Né? Então, por quê? Né? Porque a nossa forma de investimento é muito precária. Então, enquanto nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, foi investido no ano passado 302 bilhões de dólares, aqui no Brasil foi investido 1,4 bilhão de dólares. É uma diferença muito grande, né? E quando e o nosso dinheiro acaba sendo hoje, no momento de gravação desse conteúdo, mais ou menos 6. E esse impacto é muito grande, né? Lá tem mais capital, o capital tem um valor maior, é muito diferente isso, né? E onde é que a Startup Studio entra? Então, se o objetivo não é necessariamente buscar aquele de $1 bi, aquela empresa que vale $1 bi, mas não significa que a gente quer fazer empresas pequenas, a gente também quer fazer um grande negócio, né? Sim. Conta como é que funciona esse modelo diferente do estúdio. Então, Startup Studio, ele vem com uma pegada que vamos olhar para a startup com organização, com métrica e com potencial de evolução no tempo e no mercado. Então, se pensa em fazer o exit em 24 meses, 36 meses. Se pensa em fazer um pouco mais, 5 anos seria um número mágico para fazer um exit. Ou seja, vender a empresa, né? O empreendedor, vender a empresa e pagar o trabalho do empreendedor e dos seus investidores, né? Exatamente. E aí nós percebemos que lá fora, ao invés de buscar venture capital, que tem que fazer o dinheiro render muito rapidamente, existe uma pressão do cash burn, tem que gastar. Você falou que ia gastar, tem que gastar. E às vezes o próprio CEO ou founder não tem a capacidade ainda de executar tão rapidamente como um PowerPoint ou um Excel absorve. Então nós olhamos para isso e percebemos assim, é possível você abrir startups com métricas, como eu disse, e planejar com um pouco mais de longevidade essa startup. E uma melhor racionalidade no investimento dos recursos, eu acho, né? Porque ao invés de simplesmente, não, tem que queimar dinheiro, tem que dar prejuízo, porque para quem está nos ouvindo pode ser estranho, mas no mundo das startups, dar prejuízo não é algo tão ruim, às vezes é até obrigatório, é fundamental, né? É obrigatório. E então, a Startup Studio, ela nasce para dar um pouquinho mais de racionalidade, uma curva um pouco mais reta, ao invés de buscar aquela curva J do gráfico, botar aquela curva um pouco mais reta, né? Perfeito. Então, esse é o grande desafio. E aí,
vem um outro diferencial, é que assim, o Startup Studio, ele olha em startups em série. Então, a nossa Startup Studio The Garage, ela tem a meta de 3 startups por ano durante os 3 primeiros anos, ou seja, 2024, 25 e 26 são 3 startups Ou seja, novas 3 por ano. novos negócios começando ao Isso. mesmo tempo e rodando ao mesmo tempo. A partir de 27, nós aumentamos para 5, né? Para que a gente tenha, ao longo de 10 anos, 20 startups a ponto de venda. Legal. E Perobelli, e são, para que as pessoas possam pegar aqui, são empresas diferentes, negócios diferentes, empreendedores diferentes. Sim. Mas a vantagem do estúdio é que algumas coisas ali eles podem compartilhar, né? Sim. Eu acho que a tua empresa, o The Garage, a Startup Studio, ele pode dar algumas camadas de serviço para estes empreendedores poderem ficar no negócio. Me conta um pouco qual é essa camada de serviço que a The Garage entrega para os empreendedores que vão empreender dentro da Startup Studio. Nós temos 4 grandes áreas, né? Então, nós temos uma área específica para inovação que busca founders, busca ideias, passa por todo um processo de avaliação e aprovação. Nesse momento, a gente desenvolve o MVP. Desse MVP, a gente passa para, se for aprovado, passa para a área de tecnologia, onde vai desenvolver a plataforma, o aplicativo, e depois já começa toda uma trilha de busca de potenciais compradores. Essas são as 3 principais. E depois nós temos uma base de sustentação, que é onde você comentou, que a gente, desde o início da ideia, a gente tem todo um procedimento de passo a passo que essa startup estará dentro desse The Garage, dentro desse Startup Studio. Então, desde o momento da criação da logomarca, como é que a gente vai colocar esse produto no mercado, a partir do MVP, como é que a gente vai desenvolver, quantas sprints nós teremos, todo o apoio administrativo, financeiro, contábil, jurídico, marketing, vendas no momento oportuno para vender, a gente dá toda essa estrutura de vendas para que essa startup se posicione rapidamente e consiga fazer o break-even, que esse é o primeiro grande marco, é o break-even, né? E eu consigo enxergar, né? Não sei quem está nos ouvindo, mas eu consigo enxergar muito valor nessa metodologia, porque eu me lembro nas minhas primeiras chances de empreender, em que a gente tem que aprender a fazer o produto que o nosso mercado quer, ou seja, a gente tem que aprender a fazer um bom produto, a vender, e a gente tem que aprender a ser empreendedor ao mesmo tempo, gestão de processo, compras, contratações, tem 2 conhecimentos, quase 2 coisas. Aprender isso tudo ao mesmo tempo é muito difícil. É por isso que talvez o indicador de startups, de cada 10 startups, apenas uma dá certo. E eu entendo hoje esse número perfeitamente, porque a maioria dos empreendedores tem uma ideia genial, eu vou criar uma tecnologia para tal coisa, e sai fazendo isso. Só que não é só fazer essa tecnologia. Ele precisa contratar pessoas, ele precisa aprender sobre processos, dinâmicas de criação, programação, ele precisa conversar, fazer network, ir a mercado, fazer parcerias estratégicas, captar recurso. É muita coisa. E é por isso que nós desenvolvemos internamente o The Garage Business School, que nosso primeiro produto é o CEO Academy, que vai ajudar esses founders que têm a ideia para que eles se estruturem mentalmente, para que eles consigam efetivamente dar resultado num prazo de 18 meses. Que legal. Perobelli, obrigado. Assim, a nossa ideia era gravar hoje um conteúdo curtinho. Eu costumo dizer, eu tenho mais 428 perguntas, né, para te fazer. Mas olha só, para quem está te ouvindo, como é que as pessoas te acham? Como é que elas te acompanham? De repente, se ela está com uma boa ideia, quer conversar contigo, tua base está aqui em São Paulo, mas como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Olha, C. Perobelli tanto no Instagram como no LinkedIn. E se quiserem mandar um e-mail para mim, cperobelli@nextmove.com.br. Ótimo. Tá ok? Perobelli, queres fazer algum encerramento, alguma mensagem final aqui para a nossa comunidade? Olha, pessoal, para vocês que são da área de advocacia criminal, eu acredito que apenas começamos, a tecnologia, na verdade, apenas começou a atuar com vocês para apoiá-los, porque vai ter muita trilha, muito caminho ainda para evoluir, e eu acredito
que a equipe aqui do Criminal Player está extremamente alinhada com as melhores tecnologias de mercado, porque eu vim aqui especialmente para validar isso e estou achando super tranquilo e enriquecedor. Perobelli, obrigado, obrigado. Pessoal, para quem não sabe, Perobelli, né, fez a gentileza de aceitar aqui o nosso convite para vir aqui visitar, conhecer. Sempre importante ter esse feedback de mentes inspiradoras que já criaram tanto, né? Então, Perobelli, muito obrigado. A comunidade agradece aqui a tua participação. Eu que agradeço também. Um abraço.